Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui reproduzir as informações que Mano Menezes deu na sua entrevista coletiva depois da vitória contra o São Paulo. Mas antes, chegou a hora de me aparecer. Sim, olha aí, o site da KTO tá aberto. Quando o JB perde, JB mostra. Mas agora, olha essa aqui, ó, que a gente fez, inclusive naquela que era a chance extra. Se eu errasse, eu teria mais uma chance para recuperar meus dezão. Não vai ser preciso, pelei o sueco. Coloquei R$10 e saí com 113. Tá aqui a prova do crime, ó, R$113. Vitória do Grêmio, do Fluminense no último minuto. Achei que ia anular o gol do Fluminense, não foi. E do Vitória no Bavi. Botei 10, saí com R$113. Bom, tô mostrando aqui quando de vez em quando, né, dá bom pro JBzinho aqui. Vamos apostar? Vamos fazer uma aposta pra gente não passar batida e comemorar o bom momento? Olha aqui, ó, tem Bahia e Grêmio nesse final de semana. Só a vitória do Grêmio já tá pagando 4,50. Se eu colocar 5, saiu com 22,50. Olha aí, ó, não precisa botar a fortuna. Se eu botar 5, eu já ganho. E a vitória do Grêmio tá pagando 4,50. Tá bom, hein? Sueco tá bom, mas eu sei, o Bahia vem de um baque e tal, mas ainda é o Bahia. Eu entendo o sueco. Se tu quiser pra brincar, pra te divertir, sabendo que tu não vai ficar rico da noite pro dia, vai agora na descrição, no primeiro comentário, vai ter o link personalizado da KTO. Bom, gente, vamos lá. Mano Menezes confirmou que, de fato, o Grêmio começou o jogo errando e eles demoraram um pouco para encaixar. Quando entra o Pavon, o time foi se encorajando, melhorou. E aí tem um ponto importante. Teve mais paciência, segundo ele, para entender como é que o jogo tinha que acontecer. E esse é um ponto. O Grêmio era um time meio acelerado, com quinteiros e tudo mais. As coisas não estavam dando certo, agora passaram a dar certo. O Mano foi só elogios para o Edenilson, todo mundo viu que o Edenilson jogou uma partidaça, o Arthur acaba de alguma maneira às vezes ofuscando isso, mas o Edenilson muito bem. E o Mano disse, eu tô trabalhando para que esse ranço que existe aqui na nossa aldeia, e ninguém mais do que ele para conhecer, com o Edenilson seja apagado. Ele é o volante que mais tem gols no Campeonato Brasileiro. E ele falou, o Edenilson não é exatamente um volante, ele era um meia que se tornou volante, mas já jogou com meia pela direita, já jogou de lateral direito, campeão do mundo, inclusive com o Corinthians. E ele falou, até não sei por que se discute volante no futebol brasileiro. O cara que não pode jogar é o cara ruim. Se ele é volante ou não, o importante é o Edenilson é um dos caras que mais chegam na área do time do Grêmio. E fez uma lembrança verídica, que na Europa hoje já não tem mais aquele meia clássico, a lá Cristaldo e tal, que a gente vê. Na Europa os caras são, poxa, pega aqui, Casemiro, Modric e Kroos. Na teoria são 3 volantes, mas, né? Eu sei, é outra coisa. O Mano respeita a avaliação da imprensa sobre o Cuéllar, se o Cuéllar é mais ou menos do que o Dodi. Só que ele disse que o Dodi é um jogador importante. Aliás, Mano reconheceu algo que a gente falava há muito tempo. Até algumas rodadas atrás, o Dodi era o melhor jogador desse time gremista. Ele era o melhor jogador do time. E era um jogador importante nesse jogo contra o São Paulo, porque ele percorre muitos espaços. E o São Paulo tinha Marco Antônio e outros jogadores que faziam uma movimentação e ali precisava de um jogador com essa característica. Não foi exatamente o que foi falado na entrevista, mas dá a entender, tá? Que é tipo assim, poxa, o Cuéllar é um cara mais posicionado. O Cuéllar é um cara que vai ser mais estratégico para ser primeiro volante, vai sair bem pro jogo e tal, e vai ser posicionado numa estratégia de primeiro volante. O Dodi tem mais movimentação e quando precisar ele vai ser usado. O cartão que ele tomou foi o terceiro, meio ridículo, né? Era uma falta, ele avançou a barreira e tirou. E o Mano disse, cara, foi pedido. Foi um pedido da comissão técnica porque ele estava sentindo alguma coisa, jogou essa partida, vão tirar ele para recuperar e depois fazer o que tem que fazer. A Muzu tem um detalhe importante. Tá todo mundo vendo que a Muzu tá super bem e até o bastidor da entrevista foi muito bem feita. O momento foi ótimo pro Grêmio, colocar uma entrevista do Amuzu contando a sua vida particular e mostrando que é um baita cara que tá a fim de vencer aqui. E o Mano disse, olha, o Amuzu, há um tempo atrás eu conversei com ele e ele disse, professor, se for para atacar e defender com essa característica toda, eu não tenho condições, eu consigo 30 minutos. Aí o Mano disse, tá, então vamos 30 minutos. Vamos fazer os últimos 30 minutos e a gente vai te melhorando, melhorando o condicionamento físico até tu poder jogar. E é isso.
O Mano explica que o Grêmio ele melhorou em vários fatores. Não é só exatamente um fator que fez, agora por conta disso nós jogamos bem. Mas ele admite que, cara, quando tu tem um Arthur e a bola cai no pé do Arthur, é óbvio que as coisas vão acontecer de uma maneira melhor. Mas não existe um único milagre que fez o Grêmio jogar esse jogo que jogou. E relembrou, lembra quando a gente vinha de uma data FIFA e aí o time não conseguia jogar bem e todo mundo dizia, pô, mas o que tu fez nesses 10 dias? Poxa, mas o que tu fez? Ele falou, cara, tinha dias que a gente nem conseguia treinar, tinha jogadores que estavam na seleção, tinha muitos jogadores lesionados e aí eu não conseguia treinar o time titular e ele sabia disso, mas não era, ele falou, se eu chegar aqui e falar isso pra vocês, vocês não iam dizer que é desculpa e tudo mais. Mas que já sabia desde antes, há muito tempo, que as coisas no Grêmio iriam melhorar porque ele via isso nos jogadores. Ele via a predisposição dos jogadores, ele via, cara, os jogadores estão se entregando, as coisas estão acontecendo, eles estão evoluindo, mas o Grêmio estava tão lá embaixo quando o Mano chegou, e a gente tem que reconhecer que de fato o trabalho, a herança do Quinteiros, ela é pobre, né? Foram poucas coisas que ele disse assim, até tu subir para um nível aceitável era um caminho muito longo. E que agora tá chegando, né, para um futebol mais vistoso e as pessoas estão vendo que, cara, tem aqui, mas não foi do nada, foi crescendo pouco a pouco. E um dos papos que teve o Mano Menezes com os jogadores gremistas foi, antes do jogo, ele falou isso e depois ele disse, olha, agora vocês sabem o que vão jogar. Vocês não vão entrar em campo sem saber o que vai acontecer. Ele disse, várias vezes os jogadores do Grêmio entraram em campo sem saber exatamente o que fazer. Ele disse, pela insegurança que existia, pela maneira de jogar, pela troca de ideias, e às vezes eles não sabiam exatamente, nessa fase do jogo, faz o quê? Qual é o movimento? Qual é a tática? Qual é a ideia? Qual é a concepção? O que é a situação? Ele falou, cara, agora tá mais calmo, a gente tá mais calmo, tá jogando melhor, todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer, e aí, automaticamente, tu vai chegar com mais lucidez no campo de ataque. Achei essa situação interessante. Antes, o Mano admitiu, várias vezes os jogadores não sabiam, o Grêmio tem essa situação, tá vencendo por 1-0, o que faz? Tá perdendo, o que faz? Tá empatando, qual é a ordem, qual é a tática, qual é a estratégia? Isso demorou para pegar. Um ponto é a virada de chave que aconteceu depois do Clássico Grenal. O Mano concorda e diz que ouviu, na verdade, de alguns torcedores que eles mudaram a visão do time depois da vitória contra o Internacional. E ele acha que isso entrou em campo, que os jogadores sentiram isso. E até faz uma lembrança dizendo, olha, o torcedor no futebol ele quase que entra em campo necessariamente. E que depois da vitória no Clássico Grenal, o torcedor veio junto, pegou junto, entendeu? Tem uma composição aí também da pós-compra da arena e tal, a torcida começou a lotar, demorou um pouquinho, é verdade, para aparecer os resultados depois que o Marcelo Marcos foi lá e comprou a arena, mas aí tudo foi se somando e a virada de chave é depois da vitória contra o maior rival. E aí, o que tu acha dessa história toda? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.